Boa tarde, de forma formal aí para todos que já estão aqui na sala, para que a gente não atrase a nossa programação, que o nosso conteúdo está bem bacana, tá? Eu acredito que a gente possa começar a nossa reunião online aí com vocês, a primeira reunião do ano. Vou pedir autorização de vocês, que a gente vai gravar esta transmissão, para depois a gente conseguir subir todo o nosso material no nosso canal do YouTube, tá? Se quiser começar a gravar, Carla, pode começar a gravar. Vou fazer uma introdução bem rápida a todos aqui. A primeira reunião online do Grupo InovaCom, e para vocês se programarem, a gente tem aí uma trilha bem bacana, então nós estamos programando de todos os meses, as últimas quartas-feiras, a gente sempre tem um conteúdo relevante para estar passando aqui para vocês, tá joia? Hoje a gente vai falar de um tema, assim, bem polêmico, né? A gente também vai fazer um apanhadão geral de tudo que mudou no final do ano, e o que está mudando agora no começo do ano. Então, hoje a nossa reunião vai ser bem bacana, com várias profissionais. A gente achou bem prudente trazer especialistas de cada área para colocar a posição delas, tá? Então, aqui eu passo a palavra para a nossa convidada, a doutora Isla Ribeiro, a nossa advogada que está com a gente nesse projeto da nova reforma. Ela vai ser a responsável pela condução desta reunião, tá? Então, eu coloco a palavra para ela, uma boa reunião aí para todos, e a gente se fala no finalzinho, tá joia? Com você, doutora. Boa tarde a todos, é uma satisfação enorme para mim estar com vocês aqui novamente no evento do Grupo InovaCom. Hoje a gente vai trazer para vocês aí umas atualizações, umas novidades de como está funcionando a reforma tributária. No último evento que eu tive com vocês, a gente trouxe um parâmetro geral de como estava previsto funcionar, e hoje a gente vai ver realmente o que foi aplicado, o que não foi, agora no ano de 2026. Então, vou compartilhar com vocês a tela da apresentação. Então, aqui hoje nós vamos abordar esses principais temas, que é a mudança na emissão das notas, o que vai mudar nas holdings, locações e alguns impactos aí na área trabalhista. Então, quem vai falar com vocês hoje são as especialistas do Grupo InovaCom, a Elisa Dias, que hoje está como gerente do fiscal, a Marcela Jerônimo, que está como gerente do trabalhista, e a Suelen, que está como gerente do contábil. Eu vou pedir para vocês só anotarem as dúvidas que porventura vocês tiverem, porque ao final da nossa conversa, a gente vai abrir uns minutos para vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Então, a gente, assim, consegue manter a linha de raciocínio ali durante a apresentação. A título de retrospectiva aí para vocês. O ano passado, quando eu conversei com vocês pela última vez, a gente falou sobre o período de transação da reforma, de transição, né? O que ia acontecer de 2023 até 2033. Então, o ano passado ainda não estava regulamentado as leis da reforma sobre o IBS, o CBS, ainda não tinha sido criado o regulamento do comitê gestor. Então, assim, estava bem precária de legislação, muita insegurança sobre os temas, e para 2026 o que estava previsto era começar o ano teste do CBS e da IBS com uma alíquota base ali de teste 0,9 e 0,1, que já deveria estar agora nas notas em janeiro. E como então ficariam os impostos para 2026? Eu até deixei em amarelo aqui, que seria um ponto de alerta, um ponto de atenção. Os impactos na reforma, a primeiro momento, são sobre os impostos de consumo, que são IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, que passariam a ser IBS, CBS e imposto seletivo. Os impostos sobre renda, folha e patrimônio, eles não têm uma mudança direta. No entanto,
existem algumas legislações que estão sendo atualizadas agora durante o período da reforma, tá? Então, vai sair bastante novidade aí de alíquotas de imposto, forma de tributação, mas isso aí a gente vai acabar vendo mais para frente. Então, vamos começar falando dessa parte aqui do consumo, sobre as notas fiscais, que agora no começo do ano já eram para estar com destaque do IBS e do CBS. Vou passar a palavra para a nossa gerente fiscal, a Elisa. Ela vai falar para vocês um pouco como que foi essa realidade agora em janeiro para os empresários e para a contabilidade. Boa tarde, pessoal. Obrigada, doutora Isla. É um prazer imenso poder estar aqui para a gente compartilhar o que ocorreu, né, de dezembro em janeiro, a turbulência que foi, né, vamos dizer assim, nesse começo de ano com a reforma tributária. Foi um ano bem desafiador, tanto para os empresários, né, para as empresas, como para a contabilidade e também para a prefeitura, a Receita Federal, porque é um assunto que é muito novo para todo mundo, né. Então, como a doutora Isla, né, já comentou aqui, para o ano de 2026, a gente teria, né, como obrigatoriedade o destaque simbólico do IBS e CBS, né, na alíquota de 0,9% e 0,1%, né, que seria destacado em nota fiscal, então seria obrigatório todas as notas fiscais, seja de serviço, seja de mercadoria, seja de locação, teria que ter esse destaque no XML, né, do IBS e CBS, certo? Uma outra obrigatoriedade também que a gente teria para janeiro de 2026 é a nota fiscal de locação, né, que impactaria as holdings, né, as empresas de locação, que hoje as empresas emitem apenas fatura ou emitem um boleto, né, para justificar a locação, e a partir de janeiro seria obrigatório ter a emissão de nota fiscal, não somente locação de imóveis, mas qualquer tipo de locação, seja de equipamentos, seja de materiais, teria a obrigatoriedade de emitir nota fiscal de locação em janeiro. E por fim, né, não menos importante, era o Portal Nacional, onde todas as empresas, né, todos os municípios precisariam migrar, né, para o Portal Nacional para ter uma padronização das notas fiscais. Então, a gente tinha esse cenário que deveria acontecer a partir de 1 de janeiro, porém, o que aconteceu, né, que a gente sabe, vem acompanhando aí, foi totalmente diferente, né, foi um caos total que a gente teve aí, né, nesse período de janeiro, porque as notas fiscais não tiveram destaque correto, o município não estão preparados ainda para destacar a emissão de nota fiscal, então, os sistemas, doutora Isla, da prefeitura travou, a gente não conseguia fazer a emissão de nota fiscal, quando conseguia emitir, era nota fiscal sem retenção na fonte, destacada corretamente, nota fiscal que no Portal Nacional estava como cancelada, mas na prefeitura estava como ativa, então a gente teve uma série de problemas, teve empresas que ficou mais de 10 dias sem conseguir emitir nota fiscal por conta do Portal Nacional estar em atualização, então a Receita colocou essas obrigatoriedades a partir de janeiro, porém o próprio Portal Nacional da Receita não estava funcionando. Então, com isso, né, as prefeituras também não conseguiram se adequar corretamente ao padrão nacional. Muitas prefeituras, em dezembro, já mudaram para o Portal Nacional, e outras não, preferiram manter no próprio portal e só aderir à padronização de nota fiscal. Então, quem aderiu à padronização foi mais tranquilo nesse primeiro momento, porque o sistema ainda estava funcionando como antigamente, ainda está dessa forma. Mas quem mudou para o portal, né, os municípios que mudou para o Portal Nacional, tiveram um impacto muito grande e relativo. Inclusive, a gente teve casos de guia de ISS que a gente não conseguiu gerar, a prefeitura precisou prorrogar vencimento do ISS para o final do mês, e ainda está uma turbulência. Infelizmente, no cenário que nós estamos vivendo hoje, nós temos muitas perguntas e poucas respostas, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então, diante desse cenário, o que a Receita Federal, né, quais as ações que ela tomaram diante de toda essa turbulência que está ocorrendo? Pode mudar, doutora, por favor? Então, o que aconteceu? A Receita Federal, junto com o Comitê Gestor do IBS, fizeram um ato conjunto, né, trazendo uma flexibilidade para o ano de 2026. Então, o momento que era obrigatório, a partir de 1 de janeiro, todos esses cenários que eu apresentei, com esse ato conjunto, deixou de ser obrigatório e está em um período de adaptação. Então, ela viu que realmente não funcionava isso lá em dezembro, eles fizeram
vários testes e viu que não seria possível, né, colocar a obrigatoriedade a partir de janeiro, então eles trouxeram essa flexibilização. Então, o que esse ato conjunto trouxe para a gente aí, para nos ajudar, né, ajudar a contabilidade e ajudar as empresas como um todo, né? Então, ele trouxe que qualquer norma, né, qualquer regulamento do IBS e CBS, enquanto não forem publicados, não vai ter penalidade para as empresas. Então, nesse período, enquanto a gente está aguardando a norma específica da legislação, as empresas não vão sofrer penalidades. O que esse ato nos diz também? Que as empresas ela têm um período de 4 meses para se adaptarem às novas regras que tiverem do IBS e CBS. Então, por exemplo, a regra que foi colocada para que janeiro precisasse destacar a alíquota de IBS e CBS, agora está no momento de adaptação que a gente tem um prazo de 4 meses. Então, é igualmente para as notas fiscais de locação. Hoje, nenhuma prefeitura está preparada para emitir a nota fiscal de locação. Por quê? A locação, hoje, ela não é, até né, dezembro, ela não era considerada um serviço. Então, as prefeituras não têm um código de serviço para a locação. Então, eles precisam adequar o layout do sistema para incluir esse código de locação para conseguir fazer emissão de nota fiscal. Então, até conversando com a minha equipe, né, a gente pegou um geral de como estava funcionando, como que estava, né, os nossos clientes, e a gente teve muitos problemas com relação à prefeitura mesmo, né, então, esse período de adaptação de 4 meses, então, a partir de abril, né, a obrigatoriedade vai entrar em vigor, então, as empresas vão ter que estar, né, destacando IBS, CBS, nota fiscal, emitindo nota fiscal de locação, então, a prefeitura, né, junto com a Receita Federal, tem esse período de 4 meses para se adaptarem, né, juntamente conosco também, né, nós clientes, nossa contabilidade, mas realmente foi muito difícil esse começo, isso porque foi só uma mudança de layout ali do imposto, né, de IBS e CBS, que era somente um destaque simbólico em nota fiscal, e já gerou esse problema todo, essa confusão toda, né, então, por hora, não há penalidades, ok? Então, a gente precisa, né, agora pegar firme para aguardar esse período de 4 meses de adaptação, para a gente conseguir cumprir com a obrigatoriedade que manda na lei. Então, pode passar, doutora. Então, 2026 é um ano da preparação, certo? Então, a gente vai se preparar para quando entrar efetivamente a reforma tributária a partir de 2027. Então, o que a gente precisa fazer agora? Quais os alertas, né, que nós deixamos aqui como contabilidade para os nossos clientes? Atualizar o sistema de emissão de nota fiscal. Então, a gente precisa, né, que vocês acompanhem com o software, né, de emissão de nota fiscal de vocês, para incluir os campos de IBS e CBS. As prefeituras estão verificando diretamente com a Receita Federal, junto ao Portal Nacional, mas quem tem emissor próprio precisa verificar mesmo com o suporte do sistema, verificar com o pessoal do software, porque como deixou de ser obrigatório a partir de janeiro, qual a impressão que a gente teve? Que o pessoal do sistema largou um pouquinho de lado, né, tirou o pé ali do acelerador, né, vamos dizer assim, para poder atender outras demandas. Então, precisa, né, que vocês, né, como empresários, fiquem mesmo no pé do pessoal do sistema para poder conseguir gerar essas alíquotas, para quando chegar abril, a gente não ter nenhuma dor de cabeça ou a empresa correr algum risco de penalidades também. Então, é importante, nós como contabilidade, nós validamos a questão técnica. Então, muitas empresas estão nos mandando a nota fiscal para a gente validar se a base de cálculo está correta, se a alíquota do imposto IBS e CBS está destacado corretamente, o valor, isso nós estamos validando. Agora, como preencher sistema, como parametrizar sistema, aí a gente já não tem esse conhecimento do sistema para poder fazer essa atualização. Então, precisa mesmo verificar com o suporte do sistema o quanto antes essa atualização e acompanhar de perto, né, para que seja efetivamente destacado em nota fiscal o IBS e CBS, ok? O segundo ponto também do ano da preparação é ajustar processos internos. Então, agora é o momento de estruturar, né, processos e sistemas. Por quê? É o momento da gente olhar a empresa como um todo, né? Não é somente a nota fiscal que vai impactar na reforma tributária, né, no ano de 2027, mas agora é o momento da empresa olhar o seu fluxo de caixa, sistema. Se hoje a empresa não trabalha com nenhum sistema financeiro, é importante que ela contrate um sistema financeiro
para poder operar, porque isso vai impactar na apuração assistida lá em 2027, e verificar a empresa como um todo, verificar como que estão os seus fornecedores, os seus clientes, verificar também a questão de fluxo de caixa, a questão da folha de pagamento também. Então, organizar a empresa como um todo. Se hoje ainda opera com alguma coisa informal, ver essa questão para formalizar, porque hoje a Receita está amarrando tudo, né? Então, cada vez mais o ciclo da Receita Federal está amarrando, e a questão da fiscalização está aumentando também. Então, eles têm as informações muito mais rápidos, mais de prontidão para eles analisarem. Então, é o momento da gente ajustar processos internos, é o momento de organizar a empresa como um todo, né? Porque a gente precisa, né, se antecipar, né, para a gente reduzir riscos e custos futuros. Então, é o momento, 2026, ainda não vou ter nenhuma penalidade, não vou ter nada. Posso ficar tranquilo? Não, não pode ficar tranquilo. A gente precisa, sim, olhar a empresa com muito cuidado, todas as partes, né, olhar a parte contábil, a parte trabalhista, a parte fiscal, para a gente estruturar agora no ano de 2026, para que ninguém venha a ser prejudicado em 2027, a gente analisar o melhor cenário. Então, a reforma tributária, ela vem impactando diretamente todas as empresas. É bem difícil a gente lidar com o órgão público, né? Nós, como contabilidade, a gente conversou muito com as prefeituras esse mês, foi bem turbulento, teve várias empresas que realmente foram prejudicadas, doutora Isla, por conta de emissão de nota fiscal esse mês, e graças a Deus, até o final do mês, a gente conseguiu reverter e gerar as guias de ISS para mandar ainda em tempo para a empresa fazer o recolhimento do imposto. Então, é o momento agora de a gente acompanhar mesmo a prefeitura, né, como que eles estão se atualizando. A Prefeitura de São Paulo, só para vocês terem uma ideia de como está o cenário em meio Receita Federal e Prefeitura, a comunicação, a Prefeitura de São Paulo emitiu um comunicado ontem que a Prefeitura não tem competência, foi essa palavra que ela usou, para esclarecer dúvidas de BS e CBS. Eu até brinquei com a doutora Isa, falei, nossa, se a prefeitura não tem competência para esclarecer, coitado de nós contadores, né, dos empresários, de acompanhar toda essa movimentação, né, então, assim, está bem complicado, realmente, a gente teve muita dificuldade em questão de emissão de nota fiscal, a gente tentou, né, fazer o máximo que a gente podia, mas realmente foge do nosso controle essa questão, porque a gente fica dependente mesmo da prefeitura, né, a gente ficou dependente do portal nacional, então a gente realmente, nesse momento, a gente tem muitas perguntas e poucas respostas que nem a própria prefeitura sabe ainda nos orientar. Mas a reforma tributária, ela vem impactando diretamente as empresas, né, com esses ajustes que teve agora no começo de janeiro, que foi a questão do destaque de nota fiscal, mas também vem impactando indiretamente. Por que eu posso dizer assim? Porque enquanto a reforma tributária está, né, acontecendo, está mudando legislações, as outras legislações também estão mudando, né, então muda o ICMS, a parte estadual, muda a parte federal também, que não tem o link direto com a reforma tributária, mas indiretamente a reforma tributária já vai impactando os demais tributos aí, os demais órgãos competentes. Então, diante disso, o que eu achei importante trazer de novidade aqui para vocês, né, nessa reunião que nós estamos tendo, né, nesse bate-papo, é uma nova legislação que saiu recentemente e que vai impactar muitas empresas do lucro presumido. Então, achei importante trazer essa informação. A lei, né, complementar 224 de 2025, onde ela traz um ajuste no lucro presumido, certo? Então, a vigência dela, na verdade, essa lei, ela traz vários benefícios fiscais, né, reduz vários benefícios fiscais, mas eu trouxe aqui hoje na nossa reunião o principal ponto, né, a principal alteração que já vai ser agora a partir de janeiro, para compartilhar com vocês, né, e identificar esses impactos que vai ter. Então, a vigência dela, a partir agora de 2026, as empresas, né, com receitas superior a 5 milhões, terão uma nova base de cálculo de presunção tributária. Então, como que funciona? Até 5 milhões, né, para quem acompanha, né, até 5 milhões, os percentuais de presunção, né, porque hoje o lucro presumido, ele tem uma margem de presunção que a Receita determina para aplicar sobre o faturamento do mês. Então, se a gente pegar uma empresa de comércio, por exemplo, hoje ela tem um percentual de presunção de 8%, certo? Então, até 5 milhões vai permanecer esses 8%,
O valor que exceder, né, os 5 milhões, ele tem uma presunção majorada de 10%. Então, essa presunção de 8, ele vai para 8,8%. Então, ele aumenta um pouco ali para as empresas, né, que ultrapassarem aí os valores de 5 milhões. Então, até então, a informação que a gente tinha recentemente, até semana passada, foi que qualquer empresa que tivesse faturamento superior a 5 milhões teria esse impacto da presunção que aumentaria em 10% a margem. Porém, ontem, né, isso aqui é uma notícia bem fresquinha, que a Receita Federal publicou perguntas e respostas de como vai funcionar, porque a legislação, ela é muito ampla e traz, né, várias interpretações. Então, assim, tem bastante artigos ali que traz várias interpretações, desculpa. E para que isso não aconteça, ela trouxe perguntas e respostas para deixar claro como que deve ser o acompanhamento e o cálculo. Então, o que que ela mandou para a gente, né? Que esse controle do trimestre, ele é trimestral, né? Então, as empresas que faturarem 1.250.000 no trimestre, né, acima de 1.250.000, já vai aplicar essa margem agregada. Então, o impacto maior, né, para os nossos clientes, doutora, é a questão do fluxo de caixa. Então, assim, Melisa, mas a minha empresa, ela ainda não fatura 5 milhões, mas se no trimestre ela faturar 1.250.000, ela vai pagar esse imposto agregado. Então, como que vai funcionar? Eu trouxe um exemplo aqui só para simplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Então, por exemplo, no primeiro trimestre, se uma empresa ela teve o faturamento de 1.500.000, né, no caso aqui do imposto de renda, até 1.250.000 aplica a presunção, que sempre aplicou de 8%, e o valor que exceder de 250.000 vai aplicar a presunção de 8,8%. Ok? Então, a gente vai recolher um valor a mais de imposto ali do valor que exceder esse limite do trimestre de 1.250.000, assim como a contribuição social também. Já no segundo trimestre, a empresa ela faturou 1 milhão. Como que vai funcionar? Vai aplicar somente a regra anterior, de 8%. Não vai ter esse adicional. Mas o imposto que eu paguei lá atrás, como que funciona? Porque a minha empresa não atingiu 5 milhões no ano. Aí a empresa vai poder fazer a compensação desse valor no último trimestre. Então, a Receita Federal nada mais do que ela está antecipando o pagamento de imposto. Então, ao invés dela chegar lá no final do ano e ver se a empresa teve 5 milhões ou não, para poder aplicar essa margem agregada, né, esse valor, ela já está antecipando aí a questão do fluxo de caixa dela e está arrecadando esse valor já no primeiro trimestre. Então, eu trouxe só como alerta mesmo para os nossos clientes, doutora, essa questão do fluxo de caixa, porque hoje essa empresa já está fazendo uma projeção de imposto, vale a pena a empresa já considerar essa questão desse valor agregado para 1.250.000 no trimestre. Então, é importante também que a legislação traz para a gente que a vigência do imposto de renda começa no primeiro trimestre, então a partir agora de janeiro já está valendo, e a contribuição só começa no segundo trimestre. Então, para facilitar ainda mais a nossa vida, né, o nosso dia a dia, um imposto vai começar agora, o outro imposto somente no segundo trimestre. Então, é mais a título de informação mesmo que eu trago de alerta, porque vai mexer com o fluxo de caixa das empresas que operam com montante nesse valor. Então, a gente achou importante trazer isso, porque a reforma tributária ela tem tantos impactos diretos, né, que a gente viu que são as notas fiscais, como impactos indiretos aí nos demais impostos, também nas demais legislações. Então, tá bem turbulento, doutor, esse começo de ano aí. Mas a título de complemento das informações que a Elisa passou para vocês, a gente tem muita dificuldade com essas legislações porque não tem nada regulamentado, é tudo muito inseguro juridicamente falando, e a gente tem um projeto dentro da Inovacom, ao qual eu estou participando junto com eles, como advogada tributarista mesmo, dando todo esse suporte, de que a gente acompanha efetivamente toda e qualquer alteração que está saindo de legislação sobre a reforma. Para vocês terem uma ideia, essa novidade que a Elisa trouxe para vocês dos impactos no lucro presumido, em janeiro agora, dia 26, segunda-feira, saiu perguntas e respostas, a gente já atualizou o material para trazer aqui o mais atualizado possível para vocês. Outra dificuldade que a gente teve também no finalzinho do ano passado foi a questão das atas, né? A Suelen fez a reunião com vocês, ainda não tinha sido sancionado pelo presidente, mas ali nos 45 do segundo tempo ele acabou sancionando, a gente correu para entregar as atas, no final do ano
a junta comercial tinha colocado que era necessário fazer um documento anexo para ficar sigiloso o valor de distribuição de lucros, depois a junta comercial voltou atrás, não precisava mais colocar como documento sigiloso, foi assim, um caos para a gente. Então, por isso, só para esclarecer para vocês, que todas as orientações que estão sendo passadas, elas estão sendo analisadas em conjunto com o que sai na legislação, discutido entre os profissionais aqui do escritório, em conjunto com acompanhamento jurídico, então tudo está sendo passado de uma forma mais branda para vocês realmente se adaptarem, e a empresa de vocês não ser prejudicada em nenhum momento nessa reforma, mesmo diante de todo esse caos do que está acontecendo aí, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Suelen, que é a nossa gerente do contábil, para ela falar como estão as mudanças agora no mês de janeiro, agora no início do ano, com os reflexos na contabilidade. Obrigada, doutora Isla. Boa tarde a todos. Pois é, na nossa última reunião, lá em novembro, nós conversávamos sobre um projeto de lei que ainda tínhamos, acredito que todos nós tínhamos uma pequena esperança de não passar de um projeto de lei, mas foi importante essa reunião para antecipar as orientações, né, de passar o que poderia ser modificado e as ações, né, porque infelizmente a gente não pode ficar à mercê do que pode acontecer ou não, né, então numa atitude proativa, a gente já começou a buscar como agir para que os clientes pudessem ficar resguardados dos direitos deles em relação à distribuição de lucros, né? E, basicamente, a legislação que fala sobre a tributação dos lucros, depois de 30 anos, né, nós tínhamos aí até 1995 essa prática, depois de 30 anos, retomamos a tributação dos lucros e dividendos pagos aos sócios pelas empresas. Então, na prática, o que mudou, pessoal? A partir de janeiro de 2026, os lucros auferidos a partir de 26, que ultrapassarem, né, então, pagamentos feitos da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física, né, para o sócio, que ultrapassarem 50 mil no mês, estes serão tributados em 10%. Pode passar, doutora Isla. Adicionalmente, dentro dessa legislação, eles separaram em duas formas essa tributação. Para os residentes no Brasil, essa regra do 10%, com a isenção de 50 mil, e para os não residentes no Brasil, não há benefício algum. Então, qualquer valor remetido ao sócio residente no exterior, seja ele pessoa física ou seja ele pessoa jurídica, ele terá a incidência desses 10%. Pode passar novamente, doutora Isla. De uma forma geral, o que a legislação trouxe como modificação, né, para 2026? A tributação de 10% para o que exceder 50 mil no mês, do mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física quando residente no Brasil, e o valor de percentual de 10% quando não residente no Brasil. Também trouxe, né, isso mais para o final, assim como as outras legislações e mudanças que vêm acontecendo, em meados de 26 de dezembro, próximo de 29 de dezembro, a Receita também colocou ali no perguntas e respostas para esclarecer algumas dúvidas sobre essas novas legislações, deixou claro a compensação na declaração de ajuste anual, ou seja, durante o ano calendário 26, as pessoas que tiverem retenção no valor da sua distribuição de lucro, que excederem os 50 mil por mês, elas poderão compensar ou restituir esse valor na declaração do ajuste anual, ou seja, o imposto de renda da pessoa física do ano de 2027. Isso vai ser uma possibilidade de recuperação desse crédito se não atingindo uma métrica. E qual é essa métrica? Lá na pessoa física, o que a Receita colocou? O imposto mínimo para altas rendas. Então, lá no imposto de renda da pessoa física, no ajuste anual, ela colocou a seguinte sistemática: os contribuintes que tiverem rendas até 600 mil, e o que são essas rendas? Aluguel, prolabore, distribuição de lucro, venda, operações com bolsa de valores, aplicações financeiras de renda fixa. O contribuinte que, com todas essas rendas, ficarem dentro de um limite de 600 mil
no ano de 2026, a Receita não vai cobrar o valor desse altas rendas, que é mais um adicional de 10% diretamente lá na pessoa física. A segunda faixa, ela diz que de 600 mil a 1.200.000, nessas somas de rendas, a Receita vai cobrar 10% de uma tabela progressiva, né? Uma tabela crescente, melhor dizendo. Então, de 600 a 1.200.000, de acordo com esse valor encontrado de soma das rendas, terá uma tributação. Então, um exemplo prático, uma renda somada de 800 mil reais. Ele terá uma alíquota adicional de 2%, que é o cálculo já previsto numa fórmula prática da Receita Federal. Também foi esclarecido que as remessas ao exterior não há benefício em relação à não tributação desse valor, e cabe ao país do residente, né, na hora dele declarar que ele está submetido às regras no país em que ele reside atualmente, avaliar se ele poderá compensar ou não. Mas isso tem que ser uma regra de acordo com cada país. E, com todo esse contexto, e o que mais trouxe preocupação, e os lucros acumulados, né? O que a gente pode fazer com esses lucros acumulados? Porque dentro ali da legislação, a Receita também disse, bom, se vocês apurarem um balanço até 31 de dezembro de 2025 e aprovarem uma ata de acordo societário definindo, né, destinando os lucros a serem distribuídos com prazo de pagamento no máximo em 3 anos, os lucros apurados até 2020 ficarão isentos. E foi aí que a Inovacom fez todo o seu possível para alcançar os nossos clientes nas análises de balanço, porque dentro de uma realidade, né, de operação, os balanços de dezembro, dentro de dezembro, são inviáveis, né, a existência de uma apuração nesse período. Mas a gente não poderia ficar parado esperando o fechamento, ou até mesmo esperando que a Receita tivesse os bons olhos de prorrogar essa ata, porque e se eles não prorrogassem, né? Nós perderíamos essa oportunidade, essa janela de oportunidade que eles deram para a isenção dos lucros. Então, os nossos clientes receberam comunicados, ligações, reuniões, e nós, para os clientes que tinham viabilidade de registro da ata, que tinham lucros, né, que garantiriam, pelo menos por um período de 2026 ou um período maior, a isenção desses lucros. E até adicionalmente, agora em 2026, nós começamos reforçando essa comunicação da distribuição de lucros. Todos os nossos clientes receberam a informação de, se você distribuiu mais do que 50 mil, né, ou fez um recebimento, você estando residente no exterior, nos comunique para que a gente possa avaliar a sua situação. Porque mesmo com a ata, a gente sempre vai ter que acompanhar a evolução desses saldos, em que momento começa a tributação efetiva, né, a cessão desses lucros, ele vai chegar em algum momento, cada empresa tem uma situação particular em relação ao seu saldo, então a palavra para distribuição de lucros em 2026 é acompanhamento constante, né, por mais que a gente tenha aproveitado o máximo de lucros na regra de isenção, nós ficaremos muito próximo a vocês para que a gente acompanhe e veja as melhores alternativas em relação à isenção ou estratégias mesmo para não alcançar os mais do que 50 mil. Então, estamos à disposição, acompanhando constantemente novidades. No último 29 de dezembro, a Receita até aumentou ali o prazo para a deliberação das atas para 31 de janeiro de 26. Para nós, como Inovacom, nós falamos, bom, que bom para alguns, a gente está tranquilo, porque já fizemos todas as nossas atas, mas depois disso, nenhuma alteração. Ficou, então, definido, a partir de 2026, a tributação de 10% sobre os lucros maiores do que 50 mil. Pode passar, doutora Isla. O próximo impacto que a gente vai falar aqui de reforma é a parte trabalhista. Mas antes de começar a falar sobre essa parte trabalhista, eu vou contextualizar mais um pouquinho ali, complementar as falas da Suelen. Eles impetraram no final, porque que houve essa dilação de prazo a respeito da apuração dos lucros até 31 de dezembro, tá? Houve uma inconformidade de toda a rede contábil. Acho que todo contador ficou indignado com esse prazo
irreal que foi dado ali pelo fisco. É impossível você fechar uma contabilidade e ter noção ali de quanto é o lucro, quanto não é, para já fechar um balanço, já apurar quanto que teria de distribuição de lucros. O que a gente tinha para passar para cliente era uma prévia, era uma previsão, mas a gente sabe que tem empresas que fazem faturamento, fecham só no final do ano, então a maioria do valor do faturamento anual vem só em final de ano, principalmente as indústrias aí, o pessoal do setor de serviços. Então, essa dilação de prazo, ela vem em decorrência dessa inconformidade da categoria contábil e porque os profissionais SESCOM, ASECOM, começaram a impetrar mandato de segurança pedindo a dilação de prazo. Então, no final das contas, aí deu tudo certo, eles conseguiram aumentar aí um pouquinho o prazo deles, mas os clientes que são assistidos pela InovaCol, eu acredito ali que 100% já estavam atendidos, já estavam ali encaminhados. É importante só esse acompanhamento que vocês têm que fazer junto à contabilidade, porque eles vão norteá-los quanto ao saldo que existe ainda para fazer a distribuição isenta, tá? Então, não se esqueçam de anotar, de informar o pessoal da contabilidade, eles vão acompanhar, mas é muito importante essa conversa durante todo esse ano, para que vocês estejam regulares, para que seja aproveitado todo o saldo, tem prazo, é até 2028, então eles vão acompanhar, mas aí também é importante vocês conversarem, trocarem bastante ideia. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa gerente trabalhista, que é a Marcela, ela vai falar para vocês um pouquinho dos impactos na área trabalhista, porque é um setor que não está sendo muito falado aí na mídia, o pessoal está muito mais preocupado com o IBS, com o CBS, está suspenso até abril, e ninguém está falando da parte trabalhista, o que é importante vocês estarem de olho agora no período da reforma. Isso mesmo, doutora Isla. Deixa eu só colocar aqui o slide novamente para vocês, só um minutinho. Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá ótimo. Isso mesmo, doutora Isla. Hoje eu trouxe um pouquinho aqui para vocês do impacto da reforma tributária na parte trabalhista, né? Pouco se fala sobre isso, só que, como contabilidade, nós somos uma unidade única, né? Então, todos os setores, né? Tudo que a gente entrega e faz aqui dentro, tudo isso tem um impacto, né? E o impacto da folha de pagamento, da reforma tributária na folha de pagamento, ele não é um impacto direto, como a Isla falou lá no começo, naquele slide que tinha os detalhes em amarelo dos impostos. Porém, a gente pode falar que ela tem um impacto indireto, porém muito importante, né? A folha de pagamento, ela tem total relação com o custo da empresa. Quando a gente fala que existe uma folha, existe um custo de funcionário, e a reforma tributária, como assim mesmo a Elisa falou, a gente precisa olhar para os custos internos e olhar para os processos. Em algumas empresas, o custo da folha é o maior custo que tem, o impacto é muito grande, né? Então, quando a gente fala de mudança de tributo, aumento de impostos, ou até mesmo a forma como eles vão ser apurados, a gente precisa começar a olhar com outros olhos para a parte dos custos sobre a folha, sobre a sua mão de obra, porque ela vai mudar totalmente o custo do trabalho, que impacta no custo da venda, né? A própria estrutura de benefícios, né? A reforma tributária, ela impacta, um dos maiores ramos que vai ser impactado é o setor de serviços, e hoje as empresas de benefícios são empresas da área de serviço. E até mesmo a estratégia de contratação de pessoas, né? Hoje, o custo direto está voltado para a contratação CLT, mas às vezes existem outras formas de contratar que você fique dentro da legalidade e que você consiga reduzir os seus custos também, né? De acordo com os outros impactos que temos ali, tá? Então, há muita coisa a ser revista também dentro dessa parte. Fora essa parte que eu já passei para vocês, nós temos também o impacto direto da folha de pagamento na contabilidade. Tradicionalmente, a folha de pagamento ela é fechada antes da contabilidade. Então, o departamento pessoal vem, fecha a folha, o departamento fiscal faz as suas apurações e, por último, a contabilidade vem e fecha os números, as informações da empresa, né? Então, e a reforma tributária, ela vai exigir cada vez mais uma contabilidade rigorosamente em dia, né?
Para que isso aconteça, a folha de pagamento ela vai ter que ser fechada dentro do prazo, de um prazo real e com as informações consistentes dentro dela. Porque de nada adianta a gente trabalhar com números que não condizem com a realidade. Quando a gente trabalha com números que não condizem com a realidade, a contabilidade também não vai ter essa relação com a realidade, e na hora da tomada de decisão do empreendedor, ele vai tomar decisão com base em números que não são reais. Então, por isso da importância da folha de pagamento ser fechada dentro do prazo. Aqui na InovaCon, nós somos muito preocupados com prazos, com alinhamento de informações internas, para que a informação chegue o mais correta possível para os nossos clientes. Esse ano, nós vamos fazer um cronograma de implantação de um sistema de integração entre a empresa, né, os nossos clientes, com a contabilidade, para que a gente consiga garantir essa folha de pagamento fechada dentro do prazo, a folha de pagamento fechada com dados reais, com dados legais, né? Então, nós vamos fazer a implantação desse sistema para que a gente possa garantir que todo o nosso ecossistema funcione, né? Então, no decorrer do ano, nós vamos fazer um cronograma, nós vamos contatar mês após mês um determinado grupo de clientes, né? Porque a gente tem que separar de acordo com o volume de funcionários, o volume de informações dentro da folha, para que a gente possa garantir e amarrar essa informação, para que a informação chegue mais correta para a contabilidade. Tá? Deixa eu só fechar meu áudio para você, doutora Isla. Pessoal, vocês lembram que eu acho que na primeira reunião que nós fizemos sobre os aspectos gerais da reforma, eu sempre trouxe para vocês que o que ia mudar na empresa não ia ser só o setor fiscal, iam ser todos os setores, a parte fiscal, vendas, a parte operacional, a parte da direção, a parte da gerência, e para uma contabilidade também. Então, são todos os departamentos que estão sendo impactados, todos estão trabalhando ali diariamente para passar as orientações corretas para vocês fazerem uma transição tranquila durante esse período da reforma sobre o consumo. Agora, eu vou falar sobre um outro tema para vocês que não está diretamente ligado à reforma tributária do consumo, tá? Vou falar para vocês sobre o REARP. Ele é uma nova lei de regularização patrimonial. O que seria isso? Hoje existem bens declarados, tanto nas PJs como nas pessoas físicas, que têm valores defasados. Então, o governo ele lançou um programa de que vocês podem fazer a atualização desse patrimônio de vocês, numa alíquota inferior do que seria apurado no imposto com a venda de um imóvel e tudo mais, mas tem um vidinho aqui bem educacional, bem legal que a InovaCon preparou, e a gente vai passar aqui agora para vocês, tá? Você tem imóvel, carro ou outros bens que valorizou bastante? Então preste atenção. A Lei número 15.265 de 2025 criou o REARP, uma chance única de ajustar o valor desses bens, pagando menos imposto hoje para economizar no futuro. Na prática, ele prevê duas modalidades. A modalidade 1 é a de atualização de bens. Aqui, o contribuinte pode atualizar o valor de imóveis e veículos para o valor de mercado. Se você é pessoa física e já declara o bem, pode atualizar para o valor de mercado, pagando apenas 4% sobre a diferença. Mas, atenção, se vender antes de 5 anos, o benefício cai. A Receita ignora a atualização e calcula o imposto como se você não tivesse feito REARP. Já para a pessoa jurídica, é de 8%, porque é considerado a soma de 2 tributos, o IRPJ, com a alíquota de 4,8%, e a contribuição social, com a alíquota de 3,2%. Já a modalidade 2 é a regularização de bens e direitos. Ela é voltada para quem possui bens e direitos de origem lícita, mas que não foram declarados ou que foram declarados de forma incorreta. Esta regularização vale para situações ocorridas até 31 de dezembro de 2024. Nessa modalidade, a tributação funciona de forma diferente. O imposto de renda é de 15% e ele é aplicado sobre o valor total do bem ou direito que está sendo regularizado.
E além do imposto, existe uma multa de 100% do valor do imposto apurado, que é paga juntamente com o tributo. O prazo para a adesão do REARP é até 19 de fevereiro de 2026, e o pagamento pode ser feito à vista ou em até 36 parcelas mensais, com a atualização de juros pela taxa Selic. E por que é importante avaliar a regularização de bens e direitos? Ao aderir ao programa e quitar os valores devidos, a lei prevê que pode ocorrer a extinção da punibilidade de determinados crimes tributários relacionados aos bens e direitos regularizados. Cada caso exige análise estratégica. Para regularizar o seu patrimônio com segurança, fale com o Grupo Inovacom. Nós te orientamos no melhor caminho para você regularizar tudo com segurança e dentro das regras do programa. Esse REARP, a adesão, aqueles que se interessarem, que verem que eles têm patrimônio declarado, o valor do patrimônio declarado está defasado, podem entrar em contato com a Inovacom. Eu acho que, deixa eu ver, quem me passaram aqui que é responsável. A Suelen vai ser a responsável aí por atendê-los, então podem procurar por ela para fazer essa consultoria, se vai caber ou não a adesão ao REARP para vocês. E encerrando aqui o nosso evento de hoje, a nova era tributária é de preparação para as mudanças. O que esse momento vai exigir de vocês? A análise cuidadosa, planejamento estratégico, decisões informadas podem fazer toda a diferença na posição fiscal da sua empresa nos próximos anos. A gente trabalha muito com a questão da preparação, vamos tentar antecipar, porque esse ano ainda vai ser o ano de teste. O IBS e o CBS só vão começar efetivamente a funcionar no mês de abril, mas a gente já tem as outras alterações de legislação, como a Marcela também falou, a folha de pagamento vai ter que começar a dar bem juntinho ali a contabilidade, a parte fiscal, porque esse ano, sinto lhes dizer, ainda está tranquilo. No ano que vem, eles vão implementar o split payment, que vai ser aproveitamento de crédito. Então, por isso que a gente está dando tanta ênfase para vocês de se prepararem desde já. Se a gente conseguir deixar tudo organizado, tudo estruturado para esse ano, vai ser mais fácil para vocês no próximo ano, a hora que implementarem essa ferramenta, essa forma de controle. Então, a gente está encerrando agora a apresentação. Muito obrigada pela participação de vocês. Aqueles que tiverem dúvidas, podem levantar a mão, que agora as especialistas da Inovacom vão poder atendê-los. Pode falar, Aline. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Nós temos uma dúvida aqui da Marca Têxtil. O nosso sistema, né, que nós estamos trabalhando atualmente, eles estão com muita dificuldade para nos atender em N pontos, e inclusive nós já estamos negociando a implantação de um sistema novo a partir de agosto. E o que está acontecendo? A gente está se desgastando muito com eles, porque até agora não deixaram, né, o formato que tem que ser para emissão de nota e tudo mais, de acordo com a reforma tributária. Já era para eles terem colocado em teste aí no finalzinho de dezembro. A gente iniciou janeiro, começou a faturar e está tudo igual, não foi nada alterado no nosso sistema. A minha pergunta é: continuo me desgastando com eles, ou eu posso esperar a implantação desse novo sistema, parametrizar tudo, deixar esse layout da nota fiscal certinho a partir de agosto, ou a gente pode ter problema, eu estou faturando desde janeiro ainda no layout antigo? Qual que seria a orientação? Oi, Aline, nesse caso, precisa cobrar mesmo do sistema, verificar com eles a posição, porque nós trabalhamos com empresas que têm outros sistemas e já estão conseguindo emitir com o IBS e CBS, então não é uma coisa impossível de fazer, né? Eu acredito que o sistema precisa se dedicar para poder destacar essas alíquotas de imposto, e a adaptação, né, a flexibilidade vai até abril. Então, de abril até agosto, a empresa pode sofrer alguma penalidade por não estar destacando esse imposto em nota fiscal. Então, é bem arriscado a gente esperar até agosto para começar a ver esse ponto. Então, eu oriento você verificar com eles novamente,
para poder ver essa questão do destaque do IBS-CBS. Ah, então tá bom. Obrigada. Imagina. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Pode falar, doutor Dimas. Doutor Dimas, o seu áudio está mudo. O senhor vai precisar tirar para a gente conseguir ouvi-lo, ver se está funcionando aí. Ou se o senhor quiser também, pode escrever no chat a sua dúvida, que a gente faz a leitura. Doutor Dimas, a gente ainda não está te ouvindo. Pessoal, enquanto o doutor Dimas está acertando ali a questão do microfone dele, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que não. Eu acho que o pessoal está sem dúvidas, o que a gente poderia fazer, a nossa equipe ligar depois para o seu Dimas, para o doutor Dimas. Doutor Dimas, a hora que a gente finalizar essa reunião, a nossa equipe vai entrar, vai ligar aí para o senhor para tirar sua dúvida. Uma vez que a gente não está conseguindo te ouvir, deve ser um probleminha técnico. Aí ele respondeu, Tá. Lilian, podemos deixar para depois, ok. Isso, o pessoal liga para o senhor, viu? Agradeço a sua participação. Então, acho que a gente pode ir encerrando a nossa reunião, né? Vou passar aqui a palavra para a minha sócia Elisandra aí, para estar encerrando com vocês. Muito obrigado pela participação aí de todos. A gente estava observando, a gente não teve uma adesão tão grande de participações em vistas das outras reuniões, porque nós tivemos um problema muito sério na nossa divulgação dessa live com relação ao nosso WhatsApp. Nós ficamos aí mais de 24 horas sem o nosso número, então foi muito difícil a gente conseguir confirmar essa reunião hoje de manhã e ontem, que a gente estava sem o número. Então, a gente vai até verificar uma outra possibilidade de divulgação, pode ser que a gente volte a divulgar pelo Ticket, que lá é uma ferramenta mais confiável, né, mas como está gravado esta transmissão, a gente se compromete a mandar esse conteúdo via Ticket para aqueles clientes que não conseguiram assistir. Agora a palavra é da Elisandra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a doutora Isla, a Marcela, a Elisa, a Suelen pelas explanações, acho que foram excelentes, principalmente nesse início de ano, que a gente precisa se preparar, ter uma visão completa em relação a todos os departamentos, o que ocorreu, né, no fim do ano de 2025 e o que a gente tem aí nos esperando para 2026. Então, agradeço as meninas, agradeço a todos os participantes, quem conseguiu disponibilizar esse tempo, eu acho que é extremamente válido para as empresas de vocês. O Grupo InovaCom vai estar sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida, assim como do Dr. Dimas ou qualquer outro de vocês que tenham dúvidas, é só fazer contato com a nossa equipe que a gente vai estar à disposição para esclarecer. E toda vez que tiver qualquer informação adicional, qualquer movimentação na legislação, qualquer
alteração que impacte na empresa de vocês, a gente vai estar fazendo novamente eventos para a gente poder estar atualizando e esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Obrigada, um excelente fim de tarde para todos e a gente fica à disposição. Tchau. Tchau, pessoal, muito obrigada.